Ingrid está aí para uma conversa de mulher para mulher. Olá, amiga que acompanha as nossas conversas. Eu estava aqui pensando nas mulheres que acompanharam Jesus no tempo em que ele esteve aqui na Terra. Procurando nos evangelhos, nós vemos algumas delas: Susana, Joana, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Maria e Marta, Maria, mãe de Jesus. Quais teriam sido as tarefas das mulheres na vida e ministério de Jesus? Cozinhar, cuidar da família, fiar, tecer, costurar, assar pão, limpar. Provavelmente tarefas bem comuns para as mulheres da época do Novo Testamento, e a maioria das mulheres passava a maior parte do tempo e gastava as suas energias no lar, cuidando da família. Mas várias delas deixaram de cumprir as expectativas culturais daqueles dias para desempenhar um papel importante no ministério de Jesus. Só os 12 discípulos são mencionados com mais frequência do que certas mulheres, e Maria Madalena também é uma delas. O evangelista Marcos nos conta que várias mulheres acompanhavam e serviam Jesus. Confira lá em Marcos 15. Durante os anos do ministério de Jesus, quando ele e seus discípulos estavam trabalhando, várias mulheres passaram a cuidar deles. Usaram os seus recursos para ajudar no sustento de Jesus e dos discípulos. Lucas 8 também fala a respeito. Um pequeno grupo de mulheres fervorosas, agradecidas a Jesus, uma por ter sido curada de espíritos malignos, outra de alguma enfermidade, mas mulheres discípulas de Cristo que ajudavam no sustento financeiro de Jesus e seus discípulos. Enquanto Jesus ensinava e curava, essas mulheres provavelmente passavam o tempo comprando alimentos, preparando-os e servindo-os. É possível também que encontrassem casas para receber Jesus e os discípulos enquanto viajavam. Essas mulheres específicas talvez não tivessem filhos ou eles já estivessem crescido, de modo que suas responsabilidades em casa diminuíram. Assim, podiam ajudar naquilo que Jesus e seus discípulos precisassem. Lemos na Bíblia, em Lucas 10, sobre duas mulheres em Betânia, Maria e Marta, que sempre abriram generosamente a sua casa para Jesus quando ele se achava na cidade delas, provendo refeições e um lugar para descanso. Jesus era íntimo dessas duas mulheres e de seu irmão Lázaro, a ponto de chamá-los de amigos. Confira no Evangelho de João, capítulo 11. E a mulher mais importante na vida de Jesus, eu creio, que era Maria, sua mãe. Ela permaneceu em segundo plano durante os anos do seu ministério público, talvez cuidando dos filhos mais jovens ou dos netos. O terno cuidado dele por ela quando pendurado na cruz revela o verdadeiro amor de um filho pela mãe. Algumas dessas mulheres acompanharam Cristo da Galileia a Jerusalém, no final do ministério terreno do Filho de Deus. Essas mulheres viram Jesus sofrer na cruz, permanecendo ali até o seu último suspiro e sepultamento. Cuidaram de Jesus até mesmo depois da morte e visitaram o túmulo no domingo da ressurreição. E a devoção delas pelo Senhor fica evidente pelo serviço constante dedicado a Ele. Enquanto os discípulos fugiam e se escondiam, ficaram para trás para observar onde José de Arimateia o sepultaria. E depois do descanso do sábado, voltaram ao túmulo para ungir o corpo de Cristo com especiarias e perfumes. No sepulcro, foram confrontadas por 2 anjos, os quais lhes disseram que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos.
Contaram aos apóstolos o que tinham visto. Presenciaram a morte horripilante de Jesus e 3 dias depois receberam a maior de todas as bênçãos. Viram e conversaram com o Jesus ressuscitado, glorificado e transformado. Foi numa linda manhã, quando o sol surgiu em Jerusalém, Maria se levantou para velar o seu Senhor. Foi numa linda manhã, Maria saiu de Jerusalém. 2 anjos na tumba avistou, vieram do céu para contar boas novas, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoa, Cristo vive, sempre exclamando com hinos e louvor. Ressuscitou, aleluia, aleluia. Foi numa linda manhã que Pedro e João de Jerusalém correram sem descansar até o local para confirmar boas novas, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoa, Cristo vive, sempre exclamando com hinos e louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoa, Cristo vive, sempre exclamando com hinos e louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Foi uma linda manhã, Jesus ao olhar para Jerusalém, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos aprender com essas mulheres que eram agradecidas por tudo que Jesus tinha feito por elas. A Susana, ela é mencionada apenas em Lucas 8, versículo 3. A Joana, ela é mulher de Cusa, procuradora ou gerente de Herodes Antipas, o tetrarca. Ela foi curada por Jesus. Pode ter sido alguma enfermidade espiritual ou física. Uma mulher rica que preferiu associar-se com os pescadores e os pobres em vez de com os ricos e poderosos. E Deus honrou-a, fazendo com que fosse uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Tem Maria, mãe de Tiago e de José, provavelmente era irmã da outra Maria, mãe de Jesus e esposa de Clopas. Foi testemunha da crucificação de Cristo e estava presente no túmulo na manhã depois da ressurreição. Junto com outras mulheres, ela também levou a notícia da ressurreição para os discípulos. E tem também a Maria Madalena, que Jesus expeliu 7 demônios dela. E ela conversou com o Cristo ressurreto. Mulheres servas que serviam a Jesus com seus bens e cuidavam de suas necessidades de um modo prático. Elas cuidavam de seu conforto e bem-estar. Mulheres fiéis que permaneceram diante da cruz até o fim e depois acompanharam à distância para ver onde ele seria sepultado. Seguiram a Jesus mesmo em tempos difíceis.
mulheres obedientes que obedeceram às instruções do anjo para contar aos discípulos que Jesus estava vivo e, enquanto caminhavam em obediência à ordem divina, Jesus foi ao seu encontro e conversou com elas. Mulheres adoradoras abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Que possamos seguir o exemplo delas. Amiga, este é apenas o exemplo de algumas mulheres mencionadas na Bíblia. Foi bom compartilhar isso com você. E se for do seu interesse receber o estudo por escrito, então entre em contato conosco. E caso queira retransmitir a mensagem, você sabe que é só baixar do nosso site. Nós temos como propósito anunciar que ainda hoje Cristo Jesus bendiz, porque Ele vive e Ele quer lhe abençoar. Saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali. Tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou, até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Porque já ressuscitou.